Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 5, a verdade que liberta. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são: Jesus, a verdade em Jerusalém. Segundo, Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Terceiro, Jesus, a verdade que liberta o pecador. Nosso texto áureo se encontra em João capítulo 8, versículo de número 32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade prática diz que o verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. A palavra-chave é liberdade. Primeiro tópico, Jesus, a verdade em Jerusalém. Aliás, antes de começar, quero dizer para você, não confunda liberdade com libertinagem. As pessoas não querem liberdade hoje, as pessoas querem libertinagem. Fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E isso é libertinagem, isso não é liberdade, tá bom? Então existe essa diferença aí. Então, primeiro tópico, Jesus, a verdade em Jerusalém. Primeiro subtópico, da Galileia para Jerusalém. Então, João capítulo 7, ele revela que Jesus ele estava na Galileia e não se dirigia para Jerusalém. Por quê? João 7, capítulo 7, versículo 1 vai responder para nós. Depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Então essa era a razão, esse era o motivo. Apesar dos conselhos dos seus irmãos para que ele subisse para Jerusalém, não era por causa da influência deles ou da influência dos seus irmãos que Jesus iria subir para a cidade santa ou para Jerusalém, mas ele subiria debaixo da orientação do Pai. João capítulo 7, versículos 5 e 6. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Então, assim, em obediência ao Pai, em todas as situações, obediência aqui, todas as situações, João capítulo 5, versículo 19 e o 20. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Então, por conta da obediência de Jesus, ele subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. João capítulo 7, versículo 10. Mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também. Não manifestamente, mas como em oculto. Então seus irmãos falaram: vai lá, sobe para Jerusalém. Ele falou: não é chegado o meu tempo. Aí, assim que os irmãos dele subiram, na sequência ele foi também. Ou seja, ele não sofreu influência dos irmãos para poder subir, mas ele estava aguardando o tempo do Pai, o momento que o Pai enviasse ele para poder subir. Então, ao afirmar que seu tempo, João capítulo 7, versículo 6, como nós lemos, ao afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado, o que Jesus estava se referindo? Ele estava se referindo ao momento em que se entregaria aos seus inimigos. Mateus capítulo 20, versículo 18 e João capítulo 8, versículo 20 vão falar isso daí. E eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Ambos essas passagens, Mateus 20, 18 e João 8, 20, fala exatamente isso daqui que nós acabamos de ler. Tá? Entrando no segundo subtópico, fala sobre a verdade na festa dos tabernáculos. Então, nos versículos 10 a 13, Jesus, capítulo 7 de João, Jesus evitou o assédio do povo, até que, sempre tem um até que, até que, João 7, 14, mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Então ele foi evitando até chegar no meio da festa. No meio da festa ele foi para o templo e ele ensinava as pessoas de maneira aberta. Então ele sabia que havia uma divisão de opiniões entre ele, sobre a vida dele. Então por isso ele afirmou em João capítulo 7, versículo 16: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então muitos acreditaram, muitos criam que Jesus era um grande profeta.
mas poucos criam que Jesus era o Messias, poucos acreditavam nele como Messias. Não, é um grande profeta, um grande homem que se levantou em nosso meio, mas poucos acreditavam que ele era realmente o Messias. Mas quem ele era, ou quem ele é o Verbo encarnado, ele é o Filho do Deus vivo, e tudo que ele ensinava continha verdade. Só o Filho de Deus poderia declarar: eu sou a verdade, João 14,6, não é isso? Parte do versículo diz: eu sou a verdade, porque ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então ele está dizendo aqui: eu sou a verdade. Então tudo que ele ensinava continha verdade. Terceiro subtópico fala sobre vivendo na verdade. Os versículos 16 a 19 de João capítulo 7, eles referem-se à doutrina que Jesus transmitia. Que doutrina? Então vamos lá, João 7, 16 ao 19. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ou seja, esta doutrina vem do Pai. 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. 18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Então, o Senhor Jesus é a verdade, a mesma que se manifestou em Jerusalém e que se faz presente entre nós aqui hoje, nesse exato momento. Por isso, ele nos convoca não só a conhecer, mas também a vivermos essa verdade. E o resumo desse tópico diz que Jesus encontrava-se na Galiléia e, sendo a verdade revelada de Deus, dirigiu-se para Jerusalém. Segundo tópico fala sobre Jesus, a verdade diante dos escribas e dos fariseus. Primeiro subtópico, a verdade no episódio da mulher adúltera. Então, em João capítulo 8, o Senhor Jesus, que é a verdade, foi posto à prova pelos líderes judeus enquanto ensinava a multidão. João capítulo 8, versículos de 3 ao 5, diz assim: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Você vê que interessante? Eles levaram para Jesus uma mulher e disseram assim: esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. A mulher foi pega adulterando, mas adultera sozinho. Dá para adulterar sozinho? Não tem como, né? Nesse caso aqui não tem. Cadê o homem? Onde que foi parar o homem? Então só trouxeram uma adúltera. O adúltero deixaram para lá. Versículo 5. E na lei nos mandou, já citaram a lei para Jesus. E na lei nos mandou Moisés que as tais, ou seja, essas mulheres desse tipo, sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Então, as tais, olha só, não é assim que diz a lei. Ambos deveriam ser apedrejados. Então, de acordo com a lei, segundo eles, a mulher deveria ser apedrejada. E por isso eles questionaram Jesus sobre o caso. Mas a resposta de Jesus veio, né? João capítulo 8, versículo 7. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então, olha aí. Olha aí, então Jesus ele já deu uma resposta, não teve nada a ver com a pergunta deles, né? Olha a resposta de Jesus. Se você tem quem não tem pecado, pode jogar pedra, fica à vontade, vocês podem apedrejar. Segundo a lei que vocês disseram, que vocês citaram é assim, então pode fazer isso, joga pedra nela. Então, quem que não tem pecado? Irmão, pensa bem naquela multidão, cada um com uma pedra na mão, esperando para poder apedrejar, porque era algo que eles gostavam de fazer, né? Mas que, pela resposta de Jesus, foram saindo desde os anciãos, desde os mais velhos até os mais novos. Ninguém atirou pedra nela. Agora, olha só como que na lei estava escrito. Está escrito. Levítico capítulo 20, versículo 10. Levítico, não sei se você conseguiu entender, eu falei muito rápido, né? Atropelei as palavras. Levítico capítulo 20, versículo 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Lembra que eles só trouxeram a adúltera para Jesus? O adúltero eles não trouxeram? Pois é. Então já estavam citando a lei de maneira errada, usando a lei de maneira errada para puxar a sardinha para o lado deles, para o lado que eles queriam. A gente quer matar a mulher. Vai que o homem é amigo, vai que o homem é conhecido, vai que o homem tem dinheiro, eu não sei, a Bíblia não fala nada sobre isso, mas eles estavam ocultando uma parte. Não é as tais que seriam apedrejadas, mas ambos, tanto o adúltero quanto a adúltera. Então ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. A verdade é que Cristo revela a consciência das nossas faltas. Então assim, quando nós somos impactados por essa verdade, nós encontramos libertação dos nossos pecados.
segundo subtópico, fala sobre Jesus, a verdade revelada. Então, esse episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e dos fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Então, os escribas e os fariseus estavam sempre resistindo à verdade, resistindo à palavra, resistindo a reconhecer que Jesus é o Messias. Então, independentemente do grau de resistência que todo ser humano pode manifestar, nada consegue impedir a verdade de Jesus, ou seja, a verdade que é o próprio Jesus. Não por acaso, ele próprio declarou, como nós já dissemos, e vamos repetir, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse assim, ninguém vai ao Pai. Ele disse, ninguém vem. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. Então, ambos são uma pessoa. Então, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Jesus é o único que pode nos levar de volta ao Pai. E a vida que ele... Então, essa verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? Então, essa verdade, ela não é uma verdade genérica, como muitos dizem, não, ela é a verdade encarnada. Jesus é a verdade encarnada. Também não se trata de um caminho, não é um caminho qualquer, mas sim o único caminho para alcançar a Deus. E a vida que ele nos dá é a vida eterna, não é essa vida aqui passageira, de poucos anos que a gente fica nessa terra, não. Por mais que a pessoa viva aqui 100, 110, 120 anos, mas é passageiro. Viveu muito, 110 anos, viveu muito, você acha que é muito? Perto de comparado com uma eternidade é o quê? Não é nada. A vida que ele tem para nós é a vida eterna, ou seja, viver para sempre, nunca mais terá fim. Jesus, ele é a única verdade de que todos nós precisamos, você e eu, todos nós precisamos. Terceiro subtópico, a verdade que o mundo precisa conhecer. Então, muitas pessoas procuram a verdade na filosofia, através de um conjunto ético que guia as suas vidas. Outras pessoas, elas examinam essa verdade na lógica, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo. Tem também as pessoas que buscam no esoterismo. Pode ser, o que é esoterismo? No resumo, a grosso modo, conhecimentos ocultos transmitidos de forma reservada, de forma particular. Então, pessoas que buscam no esoterismo isso daí, ou seja, a verdade, buscam a verdade. Então, na realidade a realidade que o mundo carece é que a realidade é que o mundo carece do entendimento e conhecimento da verdade divina, conforme Colossenses 2, versículos 9 e 10. Porque nele quem? Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então, isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. O resumo desse tópico diz que Jesus é a verdade que impôs, que incutiu, colocou dentro, introduziu a consciência dos escribas e fariseus os seus pecados. Então Jesus, ele colocou dentro, ele introduziu, ele impôs o pecado, a consciência do pecado na vida dos fariseus, na vida dos escribas, porque eles acharam que eles eram os tais, que eles não pecavam. Mas Jesus disse o oposto. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Não, peraí, podia ter fariseu, podia ter escriba, podia ter quem fosse lá. Ninguém quis atirar pedra na mulher, não é por quê? Porque eles sabiam que tinham pecado também. E Jesus mostrou isso para eles. Terceiro tópico, Jesus, a verdade que liberta o pecador. Primeiro subtópico, a verdade que liberta. A passagem de João capítulo 8, versículos 31 até o 33, ela está intimamente ligada, relacionada com o relato da mulher adúltera. Então, assim, a vida do pecador que se arrepende está garantida se, temos que fazer alguma coisa, não é? Se temos que fazer alguma coisa. Mas o que nós precisamos fazer? João 8,31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, nós precisamos fazer alguma coisa, não é? Permanecer na palavra do Senhor. Permanecendo, o pecador alcançará o conhecimento da verdade, não é isso? Conhecereis a verdade vos libertará. Alcançará o conhecimento da verdade e por meio dela, por meio da verdade, ele será liberto da servidão do pecado, conforme João 8,32, que é o nosso texto áureo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente a verdade, somente Cristo pode nos libertar.
João capítulo 8, versículo 34 e 36. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós deixamos, quando aceitamos a Cristo, passamos a meditar na tua palavra, buscar a sua palavra, nós vamos sendo libertos, nós seremos libertados de todo pecado, de todo mal, de tudo que há de ruim. Então, se o Filho vos libertar, se o Filho nos libertar, aí sim nós seremos verdadeiramente livres, porque as pessoas, os fariseus, eles falavam para Jesus assim: nós nunca fomos escravos de ninguém, nós nunca fomos servos de ninguém, como dizes tu que vai nos libertar? Pois é, não foram servos de pessoas, pode até ser, mas do pecado, todos nós somos servos, ou éramos servos do pecado até passarmos para o lado de Jesus. Hoje nós somos servos do Senhor Jesus e não mais do pecado. A partir do momento que conhecemos a verdade, somos libertos do pecado. Portanto, o encontro com a verdade, que é Cristo, rompe todas as correntes do pecado. O Senhor Jesus Cristo é aquele que proporciona verdadeira libertação na vida de todo pecador. Segundo subtópico, o que é a verdade? Então, no Evangelho de João fica evidente, fica claro que a verdade que ele se refere não se relaciona com a verdade filosófica, ou seja, os conceitos da vida. Não é essa não. A verdade aqui é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado. Essa é a verdade. João 14,6, mais uma vez, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade. Essa verdade aqui que nós estamos falando. E a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é essa a verdade, não é a verdade da filosofia, não é a verdade da ciência, não, é a verdade divina. Essa verdade, ela proporciona o quê? Libertação, restauração e também uma nova vida para aqueles que se aproximam de Jesus. Então, em Jesus nós alcançamos a verdadeira liberdade. Terceiro subtópico fala verdadeiramente livres. Então, as escrituras sagradas, elas revelam a verdadeira natureza do ser humano distante de Deus. Pelo que, Romanos 5,12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Ah, Valdecir não pecou. Claro que pegou, irmão. Quem diz que não peca, chama Deus de mentiroso. Porque a Bíblia diz, todos pecaram. Então se você fala, eu não peco, se você não peca, você está no lugar errado. Porque aqui na terra é um lugar de pessoas imperfeitas, de pessoas que erram, que falham, que pecam. Sim, é exatamente isso. Todos nós pecamos, seja por gestos, por palavras, por pensamentos, seja pelo que for, seja na realidade mesmo ali. Todos nós pecamos. Não adianta falar que não. Se falar que não, está chamando Deus de mentiroso. E quem que é mentiroso? É Deus ou é o homem? Só pode ser o homem, né? Na verdade, o pai da mentira é o diabo. E aí, aquele que mente é filho do diabo, porque tá fazendo uso daquilo de quem o diabo é pai. Então, a Bíblia mostra que toda a humanidade está presa pelo pecado e debaixo do poder do inimigo. Assim, aqueles que são livres estão inclinados às coisas do Espírito, a fazer as coisas de Deus, a fazer a obra de Deus aqui na terra. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se, uma condicional, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, deixando para trás, não é? As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É um novo trajeto, é um novo caminho, uma nova vida. Efésios capítulo 2, versículos 1 e o versículo 5. E vos vivificou, e vos deu vida novamente, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A garganta está ficando ruim. E vos vivificou, estando vós mortos. Então, peraí, ele está dizendo, nós estávamos mortos. Antes de Cristo, antes de aceitar a Jesus, nós estávamos mortos. Mas mortos como? Em ofensas e pecados. Aí ele nos vivificou, ele nos deu vida novamente. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí ele coloca entre parênteses aqui, pela graça sois salvos. Não é por mérito, mas sim pela graça. Então a verdadeira liberdade em Cristo, ela está ligada à nossa semelhança com Ele. Enquanto ainda vivemos neste mundo, por enquanto está ligado nisso. Depois nós seremos semelhantes a Ele, seremos similares a Ele, assim como Ele é, nós seremos também, segundo a sua palavra. O resumo desse tópico diz que Jesus é a verdade que proporciona liberdade na vida do pecador, de todo pecador que aceita Ele, que recebe Ele, a liberdade é garantida.
E a conclusão da nossa lição de hoje diz que a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em quem? Em Cristo, é isso mesmo, exatamente, você já sabe, né? Aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado nem de Satanás. Pronto, estão libertos de tudo isso daí. E também a verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade, uma liberdade verdadeira dentro de nós. Por isso é urgente que o mundo venha conhecer o Senhor Jesus Cristo. E como que vai acontecer isso? Através da sua vida, através da minha vida. Então nós temos a incumbência de apresentar Jesus para o mundo, de presentear as pessoas com esse presente maravilhoso que é a verdade, a verdadeira verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.